Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, hoje recebendo Ezron Rodrigues, o maestro, meu camarada, bem-vindo ao Papo Atual. O coração tá radiante com a sua presença aqui. Que isso, mano, que isso. Depois de uma entrada dessa, eu fico até sem palavras, né? Será que sou eu mesmo que você tá anunciando? Cara, para quem não conhece, quem é Ezron Rodrigues? Então, mano, primeiramente um apaixonado por Cristo, um amante do Evangelho, pela causa, pela bandeira de Cristo na face da terra, e depois um encantado pela música também, é algo que me encanta. Graduando em música, hoje atuando aí na área música da igreja, efetuando aquilo que Deus tem me chamado para fazer, né, que é fazer discípulos dentro da área da música, pai, esposo, filho, enfim, é isso. Qual igreja você serve atualmente e qual é a sua função lá? Então, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, congregação de Bicuda Pequena, né, filiada à Catedral de Macaé, e sou pastoreado pelo pastor Alcione Ribeiro. E lá na igreja, hoje, a gente atua, né, primeiramente como servo, né, disposto a trabalhar para o reino independente do que seja, diácono, e atualmente dentro da área da música, eu respondo pela recém-formada orquestra de sopros e o coral. Como que você entrou na música? Rapaz, essa pergunta aí é difícil de responder, né? Porque a gente começou na música há muito tempo atrás, desde lá da infância, né? Hoje eu tô com 41 anos, então eu já cresci no ambiente musical, né? Eu tenho o prazer de ser seu primo, né? Para quem não sabe, e você mais do que ninguém sabe que a nossa família tem essa raiz musical e a gente foi criado, crescemos nesse ambiente musical e é quase que impossível você conseguir datar, né? Dizer um momento que você iniciou, né? A gente foi criado nesse ambiente, porém, iniciar propriamente dito ali no ambiente de culto, eu comecei por volta de 12, 13 anos de idade, onde eu comecei a dar meus primeiros passos ali na bateria. Nosso, então, primo Wagner Rodrigues se adoeceu, né? Adoeceu, a igreja ficou sem baterista num culto de quarta-feira, eu sempre ficava ali atrás dele, olhando ele tocar. Nessa que ele adoeceu, eu acabei tomando coragem para tocar um hino ali, tocando todo atravessado, né? E dali pra frente eu nunca mais parei, né? Uma coisa foi puxando a outra. A música é assim, né? Uma coisa vai puxando a outra. Cara, você começou na bateria. E essa paixão pelo sax? Então, cara, eu vou voltar até um pouco antes desse acontecimento da bateria, que lá atrás, um vizinho meu, chamado Adriano Andrade, inclusive mandar um abraço pra ele aí, um cara que eu tenho extrema admiração, respeito, carinho. A gente foi criado junto, né? A gente morava um na frente do outro, tinha uma rua e a gente morava de portão pra portão, e ele ganhou uma flauta doce, cara. E eu fiquei encantado por aquele instrumento. Eu tinha o quê? 8 anos de idade? Por aí, cara. E aí eu fiquei encantado com aquilo, cara. E eu falei, mãe, eu quero um instrumento daquele, quero um instrumento daquele. Mamãe batalhando, fazendo os artesanatos dela, conseguiu me dar uma flauta doce. E como a gente já vivia num ambiente musical, a gente tinha uma percepção musical bastante apurada. Então eu comecei a tirar uns hinos da harpa ali de ouvido, aquilo só foi aumentando a minha paixão pela flauta, né, cara? Pelo instrumento de sopro, até que eu pequeno ainda, lá na minha antiga congregação, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá em Rocha Leão, a gente recebeu uma visita de uma orquestra que teve um desfile na rua, cara. Olha como é que são as coisas, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida e que ficam marcadas pro resto da vida. Se você me perguntar o que eu almocei hoje, de repente eu não lembre. Mas esse fato ficou marcado, que teve um desfile, cara, na rua com aquela orquestra. Eles tocaram aquela música Avante, Servo de Jesus. Não sei se você lembra, né? Avante, rapaz, aquilo me arrepia só de lembrar, cara. Eu deveria ter uns 8 anos de idade. Eu com 41 anos, olha quanto tempo faz isso. Essa cena ficou marcada, eu vendo aquela galera trombone de vara. Aquilo, cara, foi como sei lá, cara, uma dinamite dentro de mim, que eu já vinha da flauta doce, vi aquilo, eu me encantei, cara. Me encantei com aquele negócio. Ah, eu falei, não, eu quero isso pra mim. E a gente foi crescendo e a paixão aumentando. Virei adolescente, até que meu pai, com muito sacrifício, né? A gente foi criado em meio a muito sacrifício financeiro. Meu pai conseguiu comprar um saxofone soprano usado pra mim. Inclusive, esse instrumento eu tenho até hoje, tá aqui do lado. Não
vendo, não troco, tem um valor sentimental grandiosíssimo pra mim, é um instrumento fabricado em 1977, cara, mas assim, com a sonoridade topíssima, e a partir dali eu comecei a cada vez mais gostar de instrumento de sopro, e como eu falei no início, né, a música é assim, uma coisa acaba puxando outra, e uma coisa foi puxando outra, e hoje a gente acaba estando onde a gente está aqui. Inclusive, eu falei, né, sobre a flauta doce, eu não abandonei a flauta doce até hoje. Essa flauta aqui é a flauta que eu ganhei da minha mãe, cara. Eu deveria ter, sei lá, 9, 10 anos de idade. Uma flauta da Yamaha. Eu me apego muito às coisas, né, cara? E eu tenho ela até hoje, cara, e não desfaço. Meu filho mais novo, de 9 anos, o Gabriel, tá aprendendo a tocar a flauta. Começou com ela, hoje eu já dei uma outra flauta pra ele. Mas assim, são pequenas coisas que vão construindo. Eu acho interessante, Jeremias, que Deus, assim, quando você nasce, Deus já tem um plano pra você. Tudo aquilo que tu vive, cara, desde a tua infância, adolescência, juventude, lugares que você passa, pessoas que você conhece, lugares que você trabalha, lugares que você congrega, pessoas que te lideram, amizade que você conquista, cara, tudo isso já tá rascunhado, planejado por Deus pra forjar aquilo que Ele quer que você se torne, cara. Então, tudo isso que eu tô te falando aqui, a gente hoje consegue perceber que era Deus já colocando as pedrinhas, né, cara, os tijolos ali no muro, né, na parede pra ir construindo a nossa caminhada. Ô, Ezra, qual o momento que você sentiu que era hora de procurar um músico fora? Você fez aula com Ângelo Torres. Para quem não conhece, quem é Ângelo Torres, Ezra? Rapaz, descrever um cara desse assim em poucas palavras é difícil, né? Mas assim, ele é um cara de grande expressão no universo musical evangélico no Brasil hoje. Só para encurtar a conversa, é o cara que tocou por muito tempo com o Kleber Lucas, né? Na época que Kleber Lucas estava estourado, dentre outros, né? Cláudio Claro, grandes artistas aí do mundo evangélico. Ele tocou e continua tocando, é um grande músico, excelente músico. Ângelo Torres dispensa comentários, né, cara? Mas aí, respondendo a tua pergunta, sobre o que me despertou. Cara, nessa época que eu fui estudar com o Ângelo, eu tava fazendo mais ou menos as contas, deve ter por volta de uns 20 anos. Por quê? Porque eu tava naquela fase de construir casa para casar, etc. E isso foi até um dos motivos que eu não consegui estudar por muito tempo, estudei pouco tempo, acho que menos de 6 meses eu consegui estudar. Mas o que me fez procurar estudar, né? Porque assim, como eu te falei, eu comecei no ouvido, né, cara? Tocando de ouvido. Aí o ouvido, a percepção musical é algo muito bom, cara. Porém, o ouvido te leva até um certo ponto. Daquele ponto pra frente, o ouvido já não consegue te levar mais. Então, eu penso, inclusive eu falo isso com meus alunos hoje, músico na minha cabeça, para ele ser completo, ele tem que ter 50% de percepção musical e 50% de teoria, de leitura, partituras, esse universo mais teórico. Porque uma coisa complementa a outra. O cara pode ser muito bom de ouvido, mas se não tiver uma leitura, não tiver um pouco de teoria, o cara tá enrolado, e vice-versa. E o que me fez procurar um estudo mais aprofundado foi isso, porque eu cheguei num nível que eu não passava mais dali. E aí o Ângelo era um cara que, nessa época que eu tava estudando, é o cara que tava estourado. Aqueles solos de Deus Cuida de Mim, aquelas músicas de maior sucesso de Kleber Lucas, era ele que gravava. E eu falava, eu quero essa sonoridade, porque assim, música é assim, cada músico tem uma interpretação, tem um som, tem um timbre, tem uma sonoridade, tem uma expressão. Existem inúmeros saxofonistas brilhantes no Brasil, mas cada um se identifica com uma linguagem. E a linguagem que o Ângelo aplica no seu instrumento, assim como outros músicos, aquilo me encantava. Os ornamentos que ele colocava, né, e ainda coloca, a sua expressão musical, aquilo me encantava. Eu falava, eu quero esse som, cara, eu quero essa pegada. E aí, cara, na época da internet de escada ainda, eu achei o e-mail dele numa ficha técnica de CD, né? De repente a galera que vai ouvir isso aí nem sabe o que é CD, mano. Eu fui na ficha técnica, não sei aonde, que eu consegui o e-mail do cara, mandei um e-mail pra ele. Rapaz, o cara me respondeu, cara, o e-mail. Cara, vem pra cá estudar comigo em Niterói. Olha que desafio, cara. Eu, novo, garoto novo, sei lá, 18, 19 anos, indo pra Niterói estudar. O que era? Era eu, Case e um sonho, né, cara? Não tinha mais nada. Um garoto novo de roça, indo lá pra Niterói, sozinho, estudar. É um desafio, não sei como que meus pais deixaram, né? Mas assim, você vê que a gente precisava de um esforço a mais, né? Hoje em dia, o próprio Ângelo tem curso online. Se fosse hoje, eu estudaria com ele online, né? Não precisava isso. Mas antigamente não tinha esses recursos. Então você tinha que ir até o cara. Assim como eu, vários outros colegas fizeram isso, né? Foram atrás do conhecimento para tentar dar um passo a mais, né? E além daquilo que o ouvido conseguia levar a gente, né? Cara, você foi um dos pioneiros, né? A estudar fora, né? No meu ciclo de amizades ali, né? Na galera que foi criado comigo, eu fui um dos primeiros
primeiros. Junto comigo ia o Carlos Eduardo, né, que mora lá em Rocha Leão ainda, Dudu, tocava baixo. Inclusive, esse Carlos Eduardo, Dudu, ele estudava com o Estevão, que era o baixista também de Kleber Lucas. Era engraçado que em algumas situações a gente acabava indo junto, chegava na rodoviária, cada um ia para um canto e depois a gente voltava junto. E em algumas situações a gente chegou indo para Niterói junto, estudar junto, porque eles dois moram em Niterói, né? E aí a gente acabava se incentivando um ou outro. Outro cara, assim, grande amigo meu, não foi para tão longe, mas também saiu para estudar, que é o Thiago André, grande guitarrista, também saiu para estudar. Naquele ciclo de amizade que a gente tinha ali em Rocha Leão, algumas pessoas saíram para estudar, né? Hoje, Rocha Leão é um lugar pequeno, mas ainda assim é um celeiro de grandes músicos. Meu irmão, né, Efraim Rodrigues, hoje um grande tecladista, também saiu para estudar, estudou em Macaé, com grandes pianistas, enfim. Ô, Ezro, pra quem não sabe, o Douglas Viana era desse período de vocês, né? Sim, cara, Douglas continua sendo um grande amigo nosso, cara. Douglas, ele começou na música ali junto com a gente, porque a gente tinha um ciclo de amizade que era assim, a gente morava tudo perto, né? Eu, o já citado aqui, Adriano Andrade, o também já citado Thiago André e o Douglas Viana, a gente vivia junto. A galera adolescente, todo mundo solteiro, tudo que a gente fazia junto. Se fosse andar de bicicleta, a gente estava junto. Se fosse tocar violão na calçada, a gente estava junto. Então a gente teve esse momento de adolescência assim muito, a gente aproveitou muito. E como a gente sempre foi de igreja, cara, adolescente de igreja, pelo menos na minha época, eram os caras que não davam alteração, os caras que davam testemunho, né? Não tinha estresse. Então a gente não fazia bagunça na rua. O que a gente tinha pra fazer é andar de bicicleta, conversar na calçada e tocar violão. Então, a gente foi criado na adolescência, já na adolescência, a gente passou esse período e Douglas começou ali junto com a gente. Todo mundo começamos junto, né? Esses três que eu já citei, eu, o próprio também já citado aqui, meu primo Wagner Rodrigues, grande batera, a gente era tudo do meio. A gig que a gente montava, tipo, um participava de uma gig e levava o outro, e tanto é que a gente já participou de vários projetos juntos. Pra quem não sabe, gig é um nome carinhoso que a gente dá a banda, né? A banda, ajuntamento de músicos, né? Então quando você tinha uma gig, montava uma gig para um projeto, aí você, vou indicar um baixista brother meu, vou indicar, e sair indicando. Então a gente sempre estava tocando junto, sempre, em vários projetos a gente tocava junto e a gente começou junto. Eu louvo a Deus porque Deus, ele teve um plano com Douglas, né, que hoje ele é um grande músico, voltou a morar no Rio de Janeiro e toca com grandes artistas do mundo gospel, e a gente se fala até hoje, cara, um cara brotherzaço, um cara humilde que encontra a gente e relembra aquele tempo que a gente andava junto, tocava junto, ria junto, e poxa, acima de tudo, além de tudo, primeiro de tudo, é um grande brother nosso, cara. Ô, Ezra, equipamentos musicais não é barato, né? E as igrejas, ela compra o equipamento barato. Chega lá, compra guitarra de R$500, tal, né? Aquela bateria de 1.000 e pouco, né? Vocês, músicos, já gastou muito dinheiro, muitos recursos com equipamentos? Mano, eu não posso nem falar em termos de finanças, né, de gasto, porque se as nossas esposas souberem quanto que a gente gasta com música, a gente vai arrumar um problema. Cara, mas assim, como tu já falou, né, cara, tudo relacionado à música é caro. Vamos começar pelos instrumentos. Qualquer instrumento de entrada aí, cara, é um absurdo de caro. Se você for partir para a área de gravação, piorou, né? Então, tem uma diferença, né? Claro, cara. Então, assim, eu penso assim, cada um tem uma paixão. Eu trabalhei com um amigo, cara, que ele era capaz de pagar R$5.000 numa sela de cavalo. Aí eu falava com ele, rapaz, você é doido. Que loucura. Pra mim, sela de cavalo não desmerecendo quem gosta, mas pra mim não vale, né, nem R$1, porque eu não gosto de cavalo. Mas aí depois eu entendi, cara, cada um tem sua paixão. E se eu tiver um dinheiro, né, e tiver que pagar R$20.000 no saxofone, eu vou pagar, né? Então, assim, vai muito das suas condições financeiras. Claro que existe muito no meio musical aquela parada de ostentar. Infelizmente existe, mano. Claro que a gente sabe que aquilo que é bom é caro, porém, existe uma linha daquilo que é bom e que cabe no teu bolso e aquilo que é top, mas você não precisa, né? O músico que eu sou hoje, o instrumento que eu tenho me atende, cara. Eu acho que a hora de trocar de instrumento é quando você fala, poxa, eu queria fazer alguma coisa no meu instrumento, mas o meu instrumento não me acompanha. É a hora de trocar. Mas, assim, o setup que eu tenho, né? Os equipamentos que eu tenho hoje me atendem e tá tudo legal. Mas, infelizmente, é tudo muito caro. Você tocou num ponto aí de questão de igreja, né? Dependendo da igreja que você congrega, que você frequenta, a igreja não tem condições de arcar com aquilo que você precisa. E muitas das vezes você tem que
realmente botar a mão no bolso. Se você quer tocar com um bom instrumento, tu vai ter que pagar por isso, né? Então, assim, não é... se o pastor quer uma boa música, ele que tem que investir. A gente tem que ter o bom senso, né, cara? A gente tem que ter o bom senso. Aonde que tu tá congregando, mano? Tem igreja que não pode, cara. Tem músico que põe o pastor contra a parede, não, tem que comprar. Assim, a gente tem que ter o equilíbrio, tem que ter o bom senso, porque existem igrejas que tem porcelanato no chão, tem ar-condicionado, mas o som é ruim. Então você vê que a igreja tem condições, já que tem condições, não que não mereça ter banco acolchoado, não que não mereça ter ar-condicionado, não que não mereça ter outras coisas, mas se você vê que está investindo em uma determinada área, por que também não investir em som, né? Então, assim, cabe a quem está no meio musical das igrejas mostrar para as lideranças a importância de um bom som, de um produto de qualidade. É você negociando, pastor, eu sei que a igreja não tem condições de comprar aquele instrumento top, vamos comprar um intermediário que atenda, né? E a gente vai, com bom senso e diálogo, a gente vai conseguindo conquistar as coisas para o Senhor, né? Meu camarada, tem algum músico, alguma banda cristã que te inspira? Cara, tem muita gente que a gente se inspira, né, cara? Que a gente vai consumindo, vai ouvindo e cada vez mais a gente vai tendo referências. Eu posso citar aqui inúmeras referências, né, cara? Vamos falar na atualidade, né, 2025. Em se tratando de música vocal no Brasil, eu posso citar o Vocal Livre, que é um grupo vocal, um grupo adventista topíssimo. Inclusive, os grupos vocais adventistas são de extrema excelência, eles entregam uma excelência muito grande em tudo aquilo que fazem. Então, em termos vocais, muito do que eu ouço tá dentro da galera adventista, né, cara? Então, assim, tem a própria, se tratando de produtor, tem muitos produtores que eu admiro, o próprio Tiago Oliveira, se eu não me engano, eu acho que é Tiago Oliveira, eu esqueci o sobrenome dele, que produz muita coisa da Todá, se tratando de músico mesmo, essa gig do Eli Soares, né, cara, acho que ele pegou a grande nata daquilo que eu gosto de ouvir, né, que é o groove, que é o soul, Cacau Santos e companhia, né, aquela galera do próprio Josué Lopes, saxofonista que eu já admiro há décadas atrás. Então, aquela gig ali do Eli Soares são pra mim referência de tudo que eles fazem, né, cara? Fininho de batera, o próprio Cleverson também. Enfim, cara, se a gente for falar de músicos que eu admiro, vou ficar a noite toda, porque assim, eu não me prendo muito ao nome do cara, né? Eu me prendo muito ao que o cara entrega musicalmente. E hoje em dia, mano, é o que eu te falei, é uma safra de bons músicos aí que vou te falar, tem muita gente boa. E a gente acaba absorvendo um pouquinho de cada um, né, cara? E aquilo vai somando pra sua personalidade musical. Mas eu ouço um pouco de tudo dentro do universo evangélico. Então, meu camarada, tem algumas pessoas que te ajudaram no início? Rapaz, tem muita gente, cara, que me ajudou. Eu acho que um dos sentimentos que eu prezo por ter é gratidão. E tem muitas pessoas que me ajudaram no início de tudo. Cara, eu vou começar a falar aqui. Adriano Andrade, já falei sobre ele aqui, meu vizinho, meu amigo até hoje, um cara que, assim, extremamente musical, me incentivou muito, cara. Foi o cara que levou a flauta doce lá em casa, né, cara, e me fez gostar. Foi o cara que me apresentou o maestro da banda da escola e me levou para tocar na banda da escola, que é um período da minha vida que eu guardo com muito carinho, que foi muito importante para minha caminhada musical, né, tocar em banda marcial de escola. E aí eu já linko com um segundo cara, Maestro Celcim, cara, que foi meu primeiro maestro, um cara que eu tenho muita admiração. Olha que engraçado, eu fui aluno dele na banda, adolescente, e depois de anos depois, cara, encontrei com ele, tive o prazer de estagiar com ele em uma escola que ele dá aula, a gente se fala de vez em quando, é um grande amigo meu, me ajuda até hoje, olha só que bacana, cara. Tem inúmeras outras pessoas, cara, que me ajudaram, posso te dizer também, quer ver, um cara assim que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, Claudinei Santana, filho do meu antigo pastor, um cara que é meu amigo até hoje, tem um carinho por aquele cara, porque assim, lá atrás, quando eu comecei a tocar bateria na igreja, ele era líder de música lá, e é um cara que me incentivava, me ensinava as coisas, cara, é um cara que me ensinou os primeiros passos na área de divisão de vozes, um cara que sempre me incentivou, me deu oportunidade, me deu conselho. Então, ele é aquele cara que ele é um líder nato. Tem aquele cara que ele chama a responsabilidade pra si. Ah, ninguém quer fazer? Não, eu vou fazer. Chama a responsabilidade pra si. Ele tem um espírito de liderança, mesmo sem ter o título de líder. Ele é um cara que Deus deu unção de liderança pra ele. É um cara que chega e faz, organiza. Um cara que incentiva. Um cara que lapida tesouros brutos. Entendeu? Pô, fantástico esse cara. Outro cara, primo nosso, Valdinei Rodrigues, outro cara, que também é irmão dele, Evandro Rodrigues, que são os nossos primos mais velhos, da segunda geração
da nossa família, foram os primeiros a entrar na música. Eu ficava vendo aqueles dois tocar, cara. Me incentivaram muito, me influenciaram muito esses dois caras. Até o irmão deles, que é mais novo, é mais da nossa idade, Wagner Rodrigues, mais famoso, o mais conhecido como Guiguinho. Grande batera, cara. Eu admiro aquele cara. Então, se hoje eu tô na música, eu posso dizer que ele também me influenciou, porque ele tocava batera na igreja e eu ficava ali do lado olhando. Então, às vezes, cara, você chega num ponto que você acaba não lembrando de todo mundo que Deus usou para você chegar até ali. Mas eu chamo a atenção para você que tá assistindo esse vídeo, olhar pelo retrovisor, olhar para trás e ver quantas pessoas te ajudaram, quantas pessoas te influenciaram para você estar onde você tá. Muitas das vezes tiveram pessoas que, ao invés de nos incentivar, nos chamaram a atenção, falaram coisas que naquele momento a gente não queria ouvir, mas aquilo foi fundamental para o nosso amadurecimento espiritual, né? Vou te dar um exemplo de um cara aqui que também me ajudou muito, me deu oportunidade, me ensinou muito, Renato Prates, grande guitarrista de Casimiro de Abreu. Hoje ele é pastor, tá até na França, pastoreando uma igreja presbiteriana na França, cara que é um grande amigo meu. Uma vez Renato falou uma parada pra mim, eu adolescente, fiquei chateado com o Renato, cara. Ele falou uma coisa assim pra mim que hoje eu entendo perfeitamente. Ele é presbiteriano desde sempre. Ele falou: músico assembleiano é muito bom de ouvido, muito bom de percepção, mas músico assembleiano tem um problema. Músico assembleiano é igual pato, porque você olha pro pato, você tá rindo, mas eu fiquei chateado, quase que larguei a gig e fui embora. Olha a sacada dele. Ele falou: músico assembleiano é igual pato, porque o pato anda, nada e voa. Caraca, só que ele não anda bem, não nada bem, não voa bem. Aí ele aplicou ali para aquele contexto. Ele falou: músico assembleiano é assim, o cara toca bateria, toca baixo, toca guitarra, canta, ele faz de tudo, mas nada do que ele faz bem feito. Aí eu falei: cara, esse cara é abusado, meu irmão. O cara tá falando da gente, pô, a gig quase 100% assembleiano, o cara vai me solta uma dessa no ensaio. Hoje eu entendo, cara, o que Renato tava falando. Então, naquele momento que eu ouvi aquela palavra, eu fiquei chateado, mas hoje eu entendo perfeitamente, e é exatamente isso, cara. Você vai, eu falo pela minha própria igreja. Você vai lá na igreja, um mesmo músico, numa música ele tá tocando bateria, na outra música ele tá no teclado, tiro por mim mesmo também, na outra música ele tá cantando. Cara, músico assembleiano desenrola tudo, cara. Se faltar um músico ele supre, tá tudo certo, mas é igual pato, mano, ele não consegue entregar na grande maioria, né, 100%, pelo amor de Deus, não vão me bater os músicos assembleianos, porque eu faço parte desse meio também, mas na grande maioria das vezes ele faz tudo, mas não consegue entregar excelência em nada, é tudo meia boca. Toca bateria, razoável, toca baixo, razoável, canta, razoável, entendeu, cara? Então, assim, essas pessoas, tudo que essas pessoas falaram, fizeram por mim, eu tenho uma extrema gratidão, porque como eu já falei, é a terceira vez que eu falo isso hoje aqui, tudo isso, cara, foi forjando meu caráter, foi forjando a minha personalidade musical. E além desses nomes que eu já falei aqui, existem inúmeras pessoas que passaram pela nossa vida e foram nos ajudando. Eu falei das pessoas mais lá de antigamente. Hoje a gente tem outras pessoas que continuam sendo canal de bênçãos para a gente. Posso citar aí o maestro Tiago Araújo, Tiago, grande amigo meu, que a gente tocou em Rio das Ostras. Hoje a gente congrega no ministério aí em Macaé também. Continua me ajudando, me ensinando. Tenho extrema gratidão e admiração por esse cara. Enfim, é muita gente que Deus usou para nos ajudar e continua usando. E aí é que eu falo, como eu fui alcançado por muita gente, eu hoje procuro fazer isso, cara, ajudar o máximo possível aqueles que estão começando, quer seja com conselhos, quer seja com exemplo vivo, quando não são meus alunos, né? E quando são meus alunos, né, ajudar ali com a música propriamente dito, mas enfim, sempre que eu posso, eu procuro incentivar, influenciar novas pessoas, novos soldados para esse exército da música dentro das igrejas. Meu camarada, tem um quadro aqui que chama Só Vale Um. Cleverson Silva ou Fininho? Cleverson. Cassiane ou Damares? Cassiane. Ângelo Torres ou Caio Mesquita? Ângelo. Matos Nascimento ou Álvaro Tito? Mano, agora você foi na ferida, hein? Cara da velha guarda. Temos respeito pelos dois, cara. Mas eu acho que eu vou de Matos Nascimento. Sax ou bateria? Você tá judiando hoje, mano. Você tá judiando, cara. Saxofone, mano. Chip ou groove? Pô, mano, aí não, cara. Tá doido. Você nem responder, né, mano? Pô, groove, lógico, tá doido, rapaz. Show de bola. Meu camarada, quero te agradecer sua presença aqui no Papo Atual. Deus te abençoe. Deixa aí suas redes sociais, as pessoas que quiserem seguir seu trabalho. Ô, mano, eu que agradeço aí a oportunidade. Falo demais, né? Você vai ter um trabalho aí pra fazer os cortes aí, porque eu falo muito, né? Quando eu começo a falar, só Jesus. Então, cara, hoje eu tenho duas redes sociais, que é o Instagram, né? Que é o @rochasoul
Estúdio. Inclusive, eu estou até pensando em mudar, né? Isso é um papo pro futuro, porque quando eu abri essa rede social era para compartilhar, né, produções musicais lá do estúdio. Como hoje eu moro em outro endereço, já não tenho mais o estúdio. Penso que já não tem mais o porquê eu permanecer com esse nome de estúdio, mas a gente está pensando, vamos ver o que a gente vai fazer. E também tem o canal do YouTube, né? Que também é o mesmo nome, Rocha Soul Estúdio. Que ele tem um conteúdo mais voltado para o ensino algumas sacadas de sonoplastia, algumas sacadas de gravação, algumas sacadas de teoria musical, algumas sacadas de flauta, algumas sacadas de divisão de voz, enfim. Todas essas duas redes são focadas em geração de conteúdo para ajudar, né, pessoas que estão no meio musical de alguma forma, quer seja indicando algum equipamento que seja com bom custo-benefício, enfim. Então, Instagram, Rocha Soul Studio, YouTube, Rocha Soul Studio. E é isso, mano. Eu que quero te agradecer pela oportunidade. Tenho acompanhado esse trabalho seu aí de perto e tenho visto que Deus tem te honrado. Segue nessa sua força aí, porque grandes coisas Deus tem pra tua vida. Você tá no caminho certo. Foco sempre, não desiste e vamos pra dentro, mano. O que você precisar, a gente tá aí. O que você precisar, independente do que seja, conta com seu, primeiramente, primo, segundamente, irmão aí, pro que deve é. Que Deus te abençoe, irmão. Valeu, meu camarada. Obrigado. Deus te abençoe. Valeu.